Mais protesto lá contra a reforma da Previdência, contra o governo Emmanuel Macron. Manifestantes chegaram à sede da Bolsa em Paris. É isso, Priscila Asbeck. Bom dia. Isso mesmo, Colombo. A gente tem imagens que mostram, então, o momento em que os manifestantes entraram na Bolsa, na Euronext, que é a Bolsa Europeia, que tem uma sede corporativa aqui em Paris. Eles já tinham invadido a sede da BlackRock, que é uma gestora de fundos, para fazer uma analogia aos fundos privados. Depois invadiram a Louis Vuitton na última rodada de protestos, para fazer uma analogia aos bilionários, para dizer que o presidente Emmanuel Macron deveria fazer uma reforma sobre os tributos que são cobrados dos bilionários e não fazer uma reforma da Previdência. Dizem que o presidente poderia conseguir fazer frente ao aumento do custo do sistema de pensões, fazendo uma tributação maior dos bilionários. E hoje, então, eles invadiram a sede da Euronext para fazer mais uma vez uma manifestação e uma analogia também ao mercado de capitais. Além da Euronext, também manifestantes bloqueiam a Gare de Lyon, que é uma estação de trem importante aqui de Paris. Sindicatos da companhia ferroviária SNCF estão promovendo hoje o que eles chamam de um dia de expressão da raiva ferroviária, e Macron está fazendo uma viagem por algumas regiões do país e também está sendo recebido por manifestantes que manifestam a sua não aceitação sobre o plano de apaziguamento que Macron anunciou na segunda-feira. Então, depois da aprovação da reforma da Previdência, depois que na semana passada o Conselho Constitucional deu aval para que a reforma vá adiante e seja promulgada, e aí Macron promulgou essa reforma, agora ele veio em rede nacional na segunda-feira dizer que ia tentar fazer um plano de apaziguamento, um pacto com trabalhadores, dentro desse pacto com previsões de melhorar a renda dos funcionários, promover carreiras, mas essas viagens ontem para Alsácia e hoje para Ganges estão mostrando que os manifestantes e a população não está aceitando muito esse novo plano de Macron, que está sendo chamado de um plano de apaziguamento para ele, mas por especialistas está sendo chamado de um plano de uma tentativa de Macron recuperar a sua popularidade, que está em 25%, um dos menores índices desde o início do seu governo. E dentre essas propostas também, Macron quer fazer uma reforma para o ensino, para os professores, e também há uma rejeição a essa ideia de reforma. A ideia seria dar um aumento de 10% nos salários, mas por outro também propor uma remuneração variável para os trabalhadores, para os professores. E o que os professores criticam é que, com essa previsão de uma remuneração variável, Macron supõe que os professores têm algum tipo de tempo livre, na sua agenda para conseguir fazer atividades com essa remuneração variável. E a crítica que se faz também é que Macron é um homem, uma pessoa que veio do mercado, então ele está tentando aplicar regras de mercado, remuneração variável a uma carreira de professores que já tem uma carga muito extensa, então também está sendo muito criticado nesse aspecto. A gente vinha falando bastante sobre a onda de protestos por causa da reforma da Previdência, protestos inclusive que ficaram muito violentos, e o que se percebe, que muitos analistas dizem, é que seria difícil de Macron reverter a sua popularidade, e nessa primeira semana após a promulgação da reforma, essa dificuldade está se mostrando na prática. Volto com você, Colombo. Olha, Priscila Asbeck trazendo para a gente imagens de Paris, de manifestantes chegando à Bolsa de Valores, mais um dia de protestos por lá. Nós temos mostrado aqui quase que diariamente, pelo menos 3 vezes por semana, manifestações grandes, poderosas contra o presidente Emmanuel Macron, contra a reforma da Previdência, contra a forma como ele lidou com a Previdência dos franceses, usando um dispositivo legal, sim, mas evitando um debate na Casa Legislativa, correspondente à Câmara dos Deputados lá na França. Isso insuflou ainda mais os manifestantes, que não arredam pé da rua. Na medida em que as manifestações crescem, ganham apoio de diversas categorias profissionais, a popularidade de Emmanuel Macron vai se desidratando, chegando a apenas 25% de apoiadores na França. Nós seguimos acompanhando a Priscila Asbeck de plantão lá em Paris. Afinal de contas, temos por lá mais um dia de manifestações contra o presidente, contra a reforma da Previdência, hoje invadindo a Bolsa de Valores de Paris.